Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Mulheres, eu, Denise Lenze, e a nossa companheira de programa, Janaína. E hoje com um convidado muito especial, o Raul Santos, butiaense, nosso amigo, que vai conversar um pouquinho hoje conosco. E o Raul, que já teve uma atuação e tem ainda no município muito grande, é um artista local, um compositor, um músico. Hoje ele não trouxe o violão aqui para dar uma palhinha para nós, Denise, que é uma pena, mas nada impede, né, Raul, que nós tenhamos o próximo programa, onde o Raul pode mostrar um pouco do seu talento musical, né? Mas o Raul é uma pessoa que está muito engajada numa causa, que é a causa da dependência química, né? E ele vai conversar conosco, né, Janaína, comentar um pouco como que o Raul enfrentou essa situação de dependência química e o que a dependência química colaborou para que o Raul Santos hoje fosse a pessoa que é e que faz esse trabalho junto aos adolescentes, junto às escolas, junto à comunidade, de esclarecimento a respeito do que é a triste vida, né, de uma pessoa que teve um episódio na sua vida relacionado ao uso de droga, né, Raul? Eu queria agradecer, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. E é um prazer também estar aqui na atualidade, né, porque eu vi o Sérgio, acompanhei lá nos primeiros passos, né, quando o Sérgio ainda estava elaborando aí a construção desse canal de TV. Então é uma grande satisfação poder estar aqui. Agradecer a Deus, né, também, primeiramente, porque sem Ele com certeza não estaria aqui, né? Mas começando esse nosso bate-papo, assim, eu venho tive sérios problemas, né, com drogadição. Eu fui músico, né, sou músico ainda, né, e toquei muito na noite, né, e na noite eu conheci muitas coisas boas e também muitas coisas ruins, né, e uma delas foram as drogas, né. Eu já tinha, na minha adolescência lá, tido sérios problemas, né, com maconha, com álcool. E depois de um período, eu tive um tempo bem, né, mas depois de um certo período eu comecei a tocar na noite, né, e comecei a enfrentar sérios problemas, né. E problemas que me levaram à escravidão, né, devido às drogas, né. Eu usei o álcool, né, fumava também cigarro, usei a cocaína, né, que é uma droga mais social, né, que se usa em qualquer lugar, né, porque é mais fácil, é mais tranquilo, né, e ela, com a parceria do álcool, potencializa, né, então é aquela coisa, né, de vir à noite e tal, e ali tu começa a construir na tua vida muitas coisas ruins, né, e negativas, né. Eu não me orgulho de dizer, eu tenho até vergonha às vezes, né, de algumas passagens da minha vida, né. Eu tive momentos assim, eu tive preso, eu tive sérios problemas de desvio de caráter, né. Eu tive que, nesse período, depois que eu fui me tratar, eu tive que limpar o meu caráter, né, eu tive que fazer uma geral assim na minha vida, porque com o uso das drogas, tu acaba tendo sérios problemas na tua vida, né, e tu é um dependente, mas daqui a pouco tu começa a ser um dependente problema, né, porque tu acaba tendo problemas no trabalho, tendo problemas na tua vida pessoal, né, com a família, com os amigos, né. Então as pessoas geralmente acham que vão usando e conseguem controlar. Eu também achava isso, né? Quando me dizia, eu paro quando eu quero. Isso aí já é, né, uma frase assim que todo dependente químico usa, né? Mas na realidade não é bem assim, né? Não para quando quer, né? E comigo não foi diferente, né? Eu sempre costumo dizer que só muda o personagem, né? A história é praticamente a mesma, né? É a mesma. Então a gente vê hoje assim os jovens, né, os adolescentes, principalmente aí, com um uso bem abusivo do álcool, né,
a gente fica preocupado, sabe? Porque eu comecei assim também. Né? Em que idade, Raul, começou? Eu, na verdade, meu primeiro porre mesmo foi com 12 anos de idade. Né? Um tio meu. Né? Dentro da família já tinha... Dentro da família. E aí a gente achava aquilo maravilhoso. Né? Entende? O cara era um cara legal, um cara bacana. Então, era o meu ídolo, né? O meu herói. Né? Meus heróis morreram de overdose, que é a música do Cazuza, né? E é verdade, né? Aquilo a gente acaba idolatrando, né? E eu gostava muito dele e tal. E foi um ano novo, assim, lá em Capivari do Sul ainda, né? Eu tive esse encontro assim, com o álcool, né? E depois disso eu comecei a seguir. Claro que não era esporádico, assim, né? Mas com o tempo... O Raul toca uma questão interessante, porque muitas vezes nas famílias, aquela questão, né, do tipo, o ritual de passagem, né, do machismo, o pai, né, o filho se retrata muito, tu falaste na figura do tio, e associa-se a ingestão do álcool como uma coisa positiva, digamos assim, né, que tá virando um homenzinho, né, aquela coisa toda, e a família não se dá conta de que ali pode estar se iniciando um ciclo, um futuro dependente. Então as famílias que nos assistem agora, né, e também dá para usar o mesmo ditado do Raul, só muda o endereço em família, todo mundo, né, tem os mesmos problemas e dificuldades, enfim, muitas vezes pode acontecer isso e sem nos darmos conta, de forma indireta, a gente está despertando. Isso é uma questão cultural, né, Denise? Porque, na verdade, eu me lembro que o meu avô, lá em Capivari do Sul, nós tínhamos, eu acho que 9, 10 anos de idade, e não é uma coisa assim maldosa. Claro, não. Ele dizia assim, porque é uma coisa cultural mesmo. Às vezes, comia melancia, já não aconteceu um dia, toma um golinho de cachaça, né? Para criança, aí quer dizer, criança com 9, 10 anos de idade, toma um golinho de cachaça, está bêbado, né? Mas é uma coisa sem maldade, entendeu? Era aquela coisa cultural, comer uma melancia para não dar problema de estômago, não sei o quê, toma um golinho de cachaça, né? Então, são coisas culturais, né? E aí, com o tempo, né, a pessoa vai adquirindo, sim, a dependência, né? É o açúcarzinho da caipira, né? É a espuminha da cerveja, é uma coisa que não tem maldade, mas que no fundo, e antes não tinha essa informação toda que tem hoje, né? Principalmente por questão do cigarro, se fumar era charmoso, era bonito. Né? Era status. Era status. Tinha propaganda, né? Tinha propaganda, né? Fumava-se no ônibus, tinha até o cinzeiro, né? Sim. Então, quer dizer, hoje não, as pessoas têm essa consciência, têm a informação, né? Então, é muito complicado, sabe? A questão da família mesmo, sabe? Eu sempre digo assim, quando eu digo que não bebo, fazem 10 anos já que eu estou limpo. Então, quando eu digo que tu bebe alguma coisa, não bebo nada. Né? Pô, tu não bebe. Mas como é que pode? Porque o normal é beber, anormal é não beber. Então ele não é divertido. Então tu não é divertido, né? Não bebe. A gente vai fazer uma pausa, Raul, e na retomada a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão familiar e vamos avançar um pouquinho nessa temática do que é socialmente aceito e o que não é. Okay. Já voltamos. Então, voltando do programa Mulheres, né, uma entrevista com o Raul contando pra gente sobre a questão do alcoolismo e também falando da maconha, né? Tu disse que a maconha foi a primeira, aliás, primeiro foi a bebida, logo em seguida foi a maconha. Como é que a maconha chegou até ti? Foi fácil? Como é que foi? Foi coleguinhas, amiguinhos ou foi dentro da família também? Como é que foi essa questão? Não, na verdade a maconha ela é, né, os amigos, né, os colegas, né, porque tudo é bacana, né, entendeu? Paz e amor, né, e tem gente que usa, né, até hoje. É como eu digo assim, eu nunca digo para as pessoas assim, tu não pode usar, né, porque é ruim, ou não, tu pode usar, se tu usar, tu vai gostar, de repente, né, conforme a predisposição que tu tem, né, tu vai gostar. E esse é o grande problema, é tu gostar e aquilo ali se tornar parte da tua vida depois, né? E a maconha foi assim, com os colegas, né? Porque eu sempre digo assim, quando é que a gente começa a usar, né? É através da propaganda, né? A tua baixa estima, né? Para te poder te sentir um pouco melhor, mais agradável, mais interessante, então tu
ou tu fuma, ou tu bebe alguma coisa para te poder, né, para ganhar te valor sentir, social, exato, e te sentir mais também, tirar a tua timidez, assim, né? Porque às vezes as pessoas são meio tímidas. Eu era muito tímido também, né? Então isso fazia parte, assim, também da minha vida, porque eu tinha que, daqui a pouco, beber para poder, né, chegar em alguma garota, né, ou conversar com alguém, né? A timidez, né, era um bloqueio que tinha, né? Então, mas a questão da maconha é a mesma coisa, né? Eu sei que tem pessoas hoje que dizem, tinha que liberar a maconha, porque eu sou contra, né? E tu vai em qualquer comunidade terapêutica com ex-usuários de drogas, todos vão te dizer que são contra, né? Porque a gente sabe que dá problema. Se tira da pele, a gente usou maconha e eu só tive problemas também com a maconha porque eu não conseguia conduzir a minha vida, né? Então tu tem uma desmotivação, né, pessoal. Tu tem uma síndrome do medo, às vezes, né, do pânico, né, porque tu cria muitas coisas ali, muitos projetos mirabolantes, mas aí chega na hora de pôr em ação, tu não coloca em ação. Né, tu acaba não colocando, tu te desmotiva, ela é desmotivacional, né, te desmotiva. Então, né, não estou aqui para estar pregando nada contra, né, mas simplesmente dizendo a realidade. Ela tem um fim terapêutico, né? Terapêutico. E serve para tratamentos. Exato. Inclusive teve até uma reportagem agora há pouco tempo na TV falando sobre a Isso. maconha, né? Mas não quer dizer que tem que fumar maconha. Exatamente. Pelo contrário, é uma substância. E outra coisa também, né? Como é que eu vou dar um remédio para pressão alta para uma pessoa que não é hipertensa? Exato. Né? Então, assim, tem que ser uma coisa que já que é um medicamento, né, tem que ser orientado, né, não pode ser assim, eu vou usar e ok. Exatamente. Né? Então tem tudo isso, a maconha está aí, não, mas assim, é uma substância que tem ali que vai fazer uma certa medicação e tal, né? Não é questão de tu fumar para fazer a cabeça, né? Pelo que o Raul comenta e pelo que a gente percebe na gurizada, me parece que o que leva alguém a entrar nas drogas é muito na questão emocional, buscando uma afirmação ou uma aceitação coletiva na ideia de que a droga vai te fazer ter um pertencimento a algum grupo, né, e que através daquilo tu vai conseguir ser mais feliz, né? Só que na verdade não é isso que acontece. Né? É um beco sem saída, porque além de não ser mais feliz, tu acaba te afastando do teu primeiro núcleo, que deve ser o mais importante para ti, que é a tua família. Né? E que muitas vezes acontece que é o seguinte, as pessoas não conseguem lidar com a frustração. Onde é que ela busca um refúgio? Uma droga, um álcool, né? Que também é uma droga. A questão de que a gente estava falando também, não só do refúgio, mas da alegria, né? De tu chegar num lugar, eu vou fazer festa, eu tô feliz. Tu não tá feliz, tu tá eufórico, é diferente. Né? Euforia é diferente de alegria, de felicidade. Né? Então isso é momentâneo. Eu não tenho problema agora, mas futuramente pode ter. Entendeu? Não estou dizendo que assim 100% das pessoas não tem, mas assim, eu te garanto que 90% tem, grande parte, porque é assim. Né? E a gente sabe que começa... hoje vamos beber no sábado, daqui a pouco começa no domingo, diz, não, na sexta é legal também. E daqui a pouco quando tu vê, tu tá na quarta, e quando tu vê, fica todos os dias, né? E para sair é uma dificuldade muito grande. O álcool também é muito complicado, porque o álcool, ele acaba sendo a porta de entrada para todo o resto, entendeu? Eu, no início, eu não cheirava cocaína sem ter tomado álcool. Primeiro eu tomava o álcool, depois não, ficou legal, agora eu vou já não usar. É bastante, né? Agora eu vou usar. E aí tu usava, e aí tu bebia mais. E aí tu cheirava mais, e aí tu bebia mais, e aí se tornava, como tu via, tu chegava no teu limite, né? Que era extrapolar. Né? E o que pode fazer uma pessoa reincidir, Raul? Tu, graças a Deus, é um exemplo exitoso, né? Ter colocado nos trabalhos que tu é convidado para dar palestra, você sempre coloca o teu exemplo como um exemplo de ponta de uma pessoa que superou. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas perdem essa batalha, né? Qual é o que faz uma pessoa ter uma recaída, assim? É uma coisa que não está bem resolvida dentro dela? Ou é uma fraqueza perante o externo?
né, as forças mais fortes, né, que te impulsionam a isso? Olha, Denise, a gente não tem uma fórmula para isso, né? Mas pelos relatos, assim, porque nas tuas palestras já aconteceu de ter manifestações de usuários? E as pessoas, o que acontece? E tem um detalhe, né? Só para poder concluir assim, que nos últimos 7 anos da minha drogadição eu usei o crack. Cheguei a usar o crack. Né? Eu fui um cara que cheguei a comer no lixo, né? Catar bituca de cigarro. Então, a história não é diferente dos outros. E o crack é uma das piores, entendeu? Porque com o crack eu não pensava em mais nada. Eu pensava somente naquilo ali. E que é o que a gente vê por aí, né? A rapaziada aí, né, que é usuário de crack, tu vê o pessoal vivendo em busca daquilo, estão escravizados totalmente, né? Tu não quer saber de família, de mulher, de nada. Né? Então tu te entrega de fato para aquilo ali de cabeça. Então o que acontece? É muito difícil. O que tu estava falando, Denise, o índice de recuperação, né, é muito baixo, é baixíssimo. Né? De 600 pessoas que passaram pela fazenda ali, pela comunidade terapêutica, 42 delas concluíram o tratamento. Nós devemos ter hoje de pé umas 6 pessoas. Entendeu? Então, é muito baixo esse índice. Perde muito para droga. Perde muito. Então, o melhor caminho é a conscientização, é a questão da prevenção, mas isso também é difícil porque as pessoas não querem falar sobre isso. Porque o álcool é bacana, é normal beber. Entendeste? Então, o que socialmente aceito. Socialmente aceito, né? Então, quando tu fala isso, tu te torna um chato muitas vezes, sabe? Porque tu está falando uma realidade, mas isso aí é importante, né? Isso aí tem que ser, eu acho que tema assim nas salas de aula. Né? Eu fiz um trabalho na Capivari do Sul com as escolas, chamava-se Sala de Convivência o projeto. E eu ia toda terça-feira, em sala por sala, a gente conversando sobre aquilo, conscientizando. Não é que eu estivesse fazendo uma lavagem cerebral, eu estava fazendo meus relatos, né, trazendo assim os tipos de droga e as suas consequências, né, para eles poder estar tomando tirando as próprias conclusões, entendeu? Não é que a gente vai botar água lá abaixo, assim, popular, dizendo, não, eu vou falar porque eu vou fazer uma lavagem cerebral, porque droga é ruim, né? Não, droga não é ruim, porque se fosse ruim, né, ninguém usava, né? Eu sempre digo que ninguém é viciado em martelada no dedo, né, porque dói, né? Então, é viciado no quê? Naquilo que te dá prazer naquele momento, que te deixa bem, entre aspas, mas que depois vai te trazer uma consequência. A gente vê que nas cidades grandes, imagino que muito mais evidente, né? Cidades do interior ainda um pouco mais discretas, mas a gente percebe que realmente o número de usuários tem aumentado muito, consideravelmente, né? A gente vai fazer um intervalinho e a gente já retorna, onde o Raul vai colocar a respeito da fazenda de recuperação e desse trabalho que ele está fazendo junto com os parceiros na nossa comunidade e também fora dela. Voltamos então para o programa Mulheres TV Atualidade com a nossa entrevista muito interessante com o Raul. O Raul no início ele contou um pouco, né, da sua trajetória e disse que tem até vergonha de contar certos episódios da sua vida. Mas com certeza esses episódios fizeram ele o homem que ele é hoje, né, com toda essa força, com todo esse poder, com toda essa propriedade para ir nas escolas, que nem a Denise falou, fazer palestras, alertar. Então tudo na vida tem um propósito, né? E às vezes a gente passa por dificuldades da vida para justamente se fortalecer, para um dia poder fazer um trabalho muito maior e poder dizer para uma pessoa que está ali dependente, poxa, tu pode, eu consegui, tu também consegue, né? Então ser um modelo de cura, que é hoje o Raul para nós um exemplo, né? Uma pessoa que passou por várias dificuldades grandes na sua vida, né? E está aqui hoje mostrando esse potencial, essa capacidade de superação. Então, Raul, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos teus planos, dos teus projetos para trabalhar com essa questão de
de pessoas que estão envolvidas, né, que infelizmente acabaram entrando e que não tem mais o que fazer, tem que achar medidas para tirar essas pessoas dessa situação. E pelo que eu sei, tu tem um projeto aí. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. O projeto de retomada, né, da nossa fazenda de recuperação que a gente teve. A gente teve lá em 2012, né, no início de 2012, a gente já fundou a Associação Novo Amanhecer, que trabalhamos ainda até hoje, tem 32 famílias que nós auxiliamos com alimentação, medicação, né? Também fizemos reuniões para dependentes químicos e familiares. Nós fizemos um projeto da Oficina do Violão, que é lá no bairro Vila Mota, na associação, uma parceria com a sede da associação lá, um trabalho voluntário totalmente, né? E também fizemos o trabalho de pães aí, né? Trabalhamos com capacitação, né, das pessoas e também esse encaminhamento de pessoas para poder se tratar, né, da dependência química. Nós tivemos a fazenda aberta lá por 4 anos e meio. Né? Nós fechamos por falta de condições, né, de recursos. Né? A comunidade sempre nos apoiou, mas nós não tivemos recursos, verba pública, né? E precisa ter, né? Era uma dificuldade muito grande porque nós trabalhávamos quase que nós éramos voluntários, né? Nós tirávamos dinheiro do bolso para poder manter. E nós tivemos que parar, né? Porque faltou verba, né? Nós tirávamos dinheiro do bolso, então ficou bem complicado, né, de seguir em frente. E na época eu era secretário também da assistência social, que as pessoas confundem muito às vezes, né? Elas misturam, né? Então aquilo como se a gente tivesse uma obrigação de internar as pessoas de forma gratuita, né? E não é assim que funciona, né? Mas a gente sempre fez, porque a gente acha que é importante. Eu quando fui me internar, né, eu tinha que ir naquele dia, porque se não fosse aquele dia eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Foi assim um lapso, eu preciso sair daqui, preciso me internar e fui. E eu vejo que as pessoas também se passam um dia, 2, né, para poder daqui a pouco tu ir num lugar, tu vem semana que vem aqui numa reunião para a gente poder ver, até arrumar uma vaga, né? É muito complicado, a pessoa não vai esperar, né? Não vai esperar. E aí tem aquele outro detalhe, mas aí se tu leva o cara fica 2, 3 dias e vem embora. Não importa, a gente tem que estar, né, de portas abertas, né? A gente tem que estar preparado para poder auxiliar as pessoas naquele momento, sabe? É muito difícil. Até porque são pessoas que estão vulnerabilizadas, né? Exatamente. Se elas tivessem a consciência plena, elas não estariam lá. Não estariam lá. Tem que ter todo um entendimento de que é um momento de fragilidade familiar e individual da pessoa, né? E é muito difícil porque existe um preconceito muito grande ainda sobre essa questão. O usuário do crack, por exemplo, o usuário do crack, né? Poxa, o cara é sem vergonha. Claro que está fazendo papel de sem vergonha. Eu fiz papel de sem vergonha. Mas está totalmente doente, adoecido. Né? Eu não estou defendendo aqui. É errado o que se faz, entendeu? Mas assim, e o que acontece? Muitas vezes até recursos, né? Até poder auxiliar uma comunidade terapêutica, auxiliar um trabalho voltado para isso, é difícil pela questão do preconceito. Eu te digo assim, eu vou ser drogado para algumas pessoas pro resto da minha vida, entendeu? Porque ficou aquela tarja, né? Aquele rótulo, né? O drogado. E eu vou ter que aprender a lidar com isso, entendeu? Numa comunidade, seja ela qual for, mas um exemplo da nossa, como uma pessoa que não está alimentada, que não está bem vestida, vai pleitear um trabalho, vai pleitear uma oportunidade, se fisicamente ela não inspira essa confiança, né? Quando ela mais precisa que alguém lhe dê confiança, ela não consegue isso. Então, as portas todas se fecham, alguma tem que se abrir, né? Tem que se abrir. E é muito difícil, sabe? Porque pra ti, quando tu tá também... E outra, não tem essa coisa de classe social, né? Qualquer, ou é o pobre, ou é o rico, da classe média, tem esse problema aí, né? Da dependência química, né? E é muito difícil, cara, porque quando tu quer, às vezes, falar para alguém, né? Geralmente tu quer te abrir, quando tu tá naquele limite, que tu diz, poxa, eu vou ter que falar com alguém. Quando tu vai tentar abrir, né, já vem um balde de água fria, porque a pessoa já vem com uma crítica. Condenando. Entendeu? Te condenar. Um julgamento. Um julgamento. Então quer dizer assim,
Eu sei que para as pessoas é difícil, sabe? Mas tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar com isso. É uma doença de fato, né? E é uma doença que é incurável, ela não tem cura. O que se faz? Estaciona. Né? A gente aprende a lidar e a conviver com aquilo. Né? Mas não tem cura. Me diz uma coisa, quando a pessoa toma consciência e ela, por si própria, busca ajuda, é mais eficaz? Ou a família dizer assim, ó, vai lá, incentivar e motivar, qual dos dois tu percebe que é mais, tem que ser a família que tem que ajudar, tem que ser a pessoa por conta tomar consciência, o que tu acha que é mais eficaz? É muito difícil te dizer, porque assim, ó, na verdade a família, a presença da família é extremamente importante, né? Porque a família, ela se torna codependente, né? A família também adoece, porque o camarada está usando. Inclusive a família teria que ser trabalhada também, paralelamente a isso. Sempre, né? se trata a família também, né? Porque a família tem que participar de reuniões, por quê? Porque as reuniões são importantes para tipo, aprender a lidar com o camarada. Né? E a fazenda, quando tem esse trabalho que vocês fazem, vocês carregam os familiares para esse tipo, com toda essa educação junto ou não? Vem o dependente e é o dependente? Não, o dependente ele é tratado, né, em regime de internação por 9 meses, né, e a família acaba participando de reuniões semanais, né, para poder aprender a lidar, né, porque no meio da dependência química existe muita manipulação, muita mentira, né, então muito vitimismo, né, por conta do dependente, né, que acaba muitas vezes manipulando a família e com isso se torna mais difícil o tratamento, porque a família acaba cedendo muitas vezes. Né? Muitas vezes tu não pode ceder, tem que ter o pulso meio firme. Toda uma reeducação emocional. Exatamente, né? E é de todos. Né? Então é muito complicado. A gente está tentando agora reabrir novamente, né? Mas enquanto isso nós estamos encaminhando pessoas para uma outra comunidade. Legal. O que poderíamos, Raul, como município ou como sociedade, o que nós poderíamos, como cidadão, de alguma forma contribuir para essa juventude, né? Para que ela não caia nessa cilada? Assim. A gente sabe que a escola faz o que pode, né? As igrejas contribuem muito com isso também, né? E reforçar a questão de valores, uma perspectiva de futuro. Mas o que nós, como seres humanos, assim, tu já está fazendo a tua parte, e vem fazendo com esse, mas o que a Janaína, o que a Denise, como cidadãs, nós poderíamos fazer para contribuir à tua causa? Isso nós vamos, no último bloco, fazer esse fechamento. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para colaborar? Então, Raul, nós vamos agora, né, Janaína, conversar sobre formas efetivas que nós podemos colaborar com a tua iniciativa de levar informação e de diminuir um pouco o tabu de falar sobre drogas na sociedade. Eu acho que é de extrema importância assim, que as pessoas possam estar conversando mais sobre isso. Né? A gente precisa falar mais sobre a dependência química, né? Principalmente não só na questão sobre questões do tratamento, mas também sobre a prevenção. Né? Eu acho que fazer campanhas, né, com relação à conscientização de que o álcool sim também é uma droga. Né? Ninguém está dizendo aqui que as pessoas não possam beber. Né? As pessoas bebem, né? Hoje em dia é natural, é normal, como eu falava, anormal é não beber. Né? Mas informar, né, as consequências que o álcool, né, traz na vida das pessoas, né? Não só o álcool, né, mas também as outras drogas, né? Visto que o álcool sempre é a porta de entrada para o resto. Né? Então eu acho que conversar sobre isso, né? Eu acho que precisamos divulgar bastante, né? Eu acho que precisamos conversar bastante sobre esse tipo de coisa. Né? Eu acho que tem que haver uma reeducação, né? Assim como eu tive, é muito difícil. Né? Porque eu sempre digo, se o cara não vai para uma comunidade terapêutica, não se trata, né? É muito difícil aqui na rua ele poder ter uma vida normal. Né? Eu vejo assim que eu queria acrescentar também aqui o trabalho das igrejas hoje em dia. Né? As igrejas assim, ó, tem, é fundamental o trabalho que eles fazem. Né?
quantidade de pessoas que eram usuários do álcool, até que tem um ditado que diz, né, que agora está lá, se esconde atrás da Bíblia, né, para poder, né, era um baita do drogado, coisa assim. As pessoas sempre comentam, né, coisas que a gente ouve pela rua. Preconceito, né? ignorância. Ignorância, mas assim, ó, a igreja tem um papel fundamental. Deus tem um papel fundamental. Jesus tem um papel fundamental na vida das pessoas, na recuperação das pessoas. Né? A igreja hoje está fazendo esse levante. Né? E assim tem, porque tratar as pessoas aqui na rua é muito difícil. E as pessoas às vezes vão na igreja, eu já presenciei pessoas chegando na igreja com sérios problemas com droga e a pessoa, né, se entregar sua vida a Deus e começar a ter uma vida nova de fato. Né? Eu me batizei, né, eu dizia, sempre tinha um crente, né, na minha vida, no meio das minhas loucuras por aí, sempre eu ouvia, e foram várias vezes. Né? Chegou um crente para mim e dizia, Deus tem um propósito na tua vida. Ele dizia, que propósito na minha vida? Pois Deus tinha um propósito na minha vida. Né? Realmente, onde eu estive, dificilmente a gente pode dizer que eu sairia, né? Porque eu tive lugares que hoje eu olho assim e eu disse, olha, não tenho coragem de estar aí. Então, eu digo que só Deus mesmo, né? Para poder estar me protegendo, eu acho que naquele momento, e podendo estar me resgatando e me trazendo até hoje. Né? Tipo, eu teria que passar realmente por isso, né? E daqui a pouco poder estar hoje auxiliando pessoas. Né? Mas não sou só eu. Né? Tem uma gama de pessoas hoje que estão ajudando aí. Né? Nós temos muitas pessoas que auxiliam. Hoje nós temos ali o CAPS, tem esse trabalho que faz ali. Tem o grupo do AA, que já é um grupo, né, que tem há anos aqui no Thiago, o Grupo Nova Vida. Tem um grupo agora de AE, Amor Exigente, que é a Adriane Tolotti, mas o pessoal está resgatando, está fazendo aqui em Butiá, que não tinha. E tem nossas reuniões também ali de Narcóticos Anônimos, né? De ajuda para os familiares e dependentes químicos. Né? Então, tem muita gente, tem o trabalho das igrejas. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente poder estar divulgando. Eu acho que divulgar isso é muito importante, né? Para que a gente possa estar conscientizando mais a população. Divulgar, conversar, esclarecer e perguntar. E se quem está nos assistindo agora tiver um caso bastante grave e queira, Raul, um apoio dessa comunidade a que tu estás ligado, como é que pode proceder? Pode entrar em contato. Nós estamos ali, nós temos um escritório, hoje a Novo Amanhecer, a Associação Novo Amanhecer tem um escritório ali ao lado da SMED, na Leandro de Almeida. Né? Fica bem do lado da Secretaria de Educação, onde era a Sorei, prédiozinho amarelo ali, então fica bem ao lado, número 615 aqui na Leandro de Almeida. Né? O pessoal pode procurar, sempre tem gente ali, está o Igor ali, está o Léo, o pessoal pode ter mais informações, né? E deixa o nome ali, a gente sempre que pode, nós temos já agora esse mês que passou, nós encaminhamos para tratamento aí 3 rapazes e 2 mulheres, né? Então, que para a mulher também é muito difícil, porque poucas comunidades terapêuticas para mulheres, né, aqui no Rio Grande do Sul. Né, então, mas a gente já conseguiu um caminho aí, então estamos também conseguindo caminhar. Né. É um trabalho de formiguinha. Né. E respondendo aquela tua pergunta, para ficar de pé, né, só estando juntos. Né. É aquela coisa do braseiro, né, a chama. Se tu tira um pauzinho dali e bota mais para o lado, ele vai se apagar. Então tu tem que ficar ali no meio. Né? Manter a chama acesa. Participando de reuniões, quem vai na igreja, indo na igreja. Né? Eu acho que tem que estar envolvido com isso. Né? Eu estou sempre envolvido com isso. Às vezes tem gente que diz, mas tu não toma nem um golinho de cerveja. Mas se tu tomasse um gole de cerveja, de repente digo, olha, de repente se eu tomasse, não sei, talvez eu não desse nada, né? Mas todas as pessoas que eu vi, que eu presenciei nesses meus quase 10 anos aí ligado à dependência química, que eu vi o camarada ir lá e tomar um golinho, bastou para ativar. Né? Então, acendeu o estupim, então eu não sou super-homem, né? Eu não vou ser diferente, eu também tenho esse problema. Eu acho que é a admissão, tu admitir que tu é um doente, né? Isso para muitos é difícil, não sou doente. Não, eu sou doente, eu tenho um problema sério que eu preciso
vigiar. Mas ao mesmo né? tempo é um doente que tem um domínio sobre essa doença. Claro, né? claro. E né? isso é um mérito, a pessoa ter esse domínio que não vai fazer com que tu jamais retorne à situação anterior. Isso. Mas o Raul não pode, Janaína, escapar desse programa ileso da questão artística. Ah, é verdade. Eu tô Não contando. podemos perdoar não podemos fechar esse bloco sem falar um pouquinho Concordo sobre isso. plenamente. Não, eu tenho feito assim até. Toquei por muitos anos, né? Eu gravei 2 CDs ali. Mas foi uma coisa assim, uma vida muito turbulenta, sabe? Né? Eu não tive muito êxito, né? Porque tudo que eu ganhava eu gastava. Né? Eu tinha uma facilidade, um amigo meu de Porto Alegre diz, o Raul tinha uma facilidade muito grande de estar na calçada e estar num lugarzinho melhor. Né? Mas eu estava num lugarzinho melhor, eu estava na calçada de novo, eu não tinha, a vida era uma maré. Mas Era hoje um alto e baixo. tu usa a música para esse propósito, Eu né? uso para esse propósito. Tem né? fluído legal. Fluido, nas palestras que eu faço. Hoje eu toco também, eu estou gravando um CD gospel agora, né? Que eu fiz um trabalho aí, quando eu tive muito cliente agora, há 2 anos atrás, eu acabei me convertendo também, né? E virei crente, né? Crente mesmo, né? Sou um seguidor assim, de Jesus, eu quero conhecer mais Jesus na minha vida, então eu acabei fazendo esse CD e eu estou trabalhando com ele agora, né? Mas paralelo a isso, eu faço um trabalho de palestras, né? E a música tem me ajudado muito com isso, sabe? Porque fica mais fácil tu chegar, tu toca uma música, lúdico, fica mais né? descontraído, e aí tu acaba conversando, né? Tendo, na verdade, eu não chamo de palestra, eu chamo de um bate-papo, né? Onde a gente traz informações sobre dependência química, sobre os tipos de drogas, as consequências, né? Traz alguns índices também da Organização Mundial de Saúde e também a gente fala sobre o nosso testemunho, né? Eu sempre trago algum convidado, né? Alguns dos meninos aí que já passaram por isso também, que hoje estão bem, né? Para poder dar o relato e a gente poder trabalhar mais essa questão aí, né? Falando sobre o uso e o abuso, né? Das drogas. Que legal. Foi muito bom, Raul, ouvir tudo que tu trouxe pra gente, né? Muito enriquecedor. Saber que agora tu tá usando esse teu dom em favor do teu propósito, né? E a gente deseja bastante êxito pra ti e a gente agradece muito a tua presença aqui. Foi uma grande honra saber e escutar tudo que tu trouxe pra gente, né, Denise? Um prazer, Raul. Eu e a Janaína, o programa Mulheres, TV Atualidade, te desejamos cada vez mais sucesso. A gente sabe que tu é uma pessoa que tem uma missão aqui, né? E às vezes os caminhos que Deus escolhe, a gente não tem, no primeiro momento, a gente não tem a sabedoria para entender as linhas tortas, né? Mas é tudo muito claro quando a gente consegue entender, tudo fica muito claro, né? E eu vejo hoje um Raul novo, um Raul determinado, um Raul humano, um Raul pai, um Raul marido, um Raul filho, um Raul amigo, né? Que está aí dando a cara a tapa e mostrando que é possível sair do fundo do poço desde que nos mexamos, desde que a gente esteja disposto a sair, né? Porque as coisas não podem ser só ditas, elas têm que ser vividas. Então, muito obrigada e a gente espera que vocês tenham apreciado e TV Mulher está aberto para outros momentos que quiserem vir conversar com a gente. Estamos novamente aqui para mais uma entrevista no nosso programa Mulheres, da TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. E nosso programa agora mais lindo, né? Com essa moça linda que é a Camille, que é, pasmem, uma lutadora de Muay Thai. Tá bom para vocês? Mora o que mais, Misa? É uma lutadora. E eu sempre quis conversar com uma lutadora, entender um pouco desse universo, né? Que é um esporte que está crescendo muito, né? A gente vê na televisão, na mídia,
E, enfim, a gente quer entender, Camille, e quer que tu converse conosco, o pessoal que está nos assistindo, o que uma menina tão linda, né, que poderia daqui a pouco querer ser modelo, querer fazer uma outra atividade, foi querer lutar, Camille. O que te levou a chegar até o Muay Thai? Foi no primeiro Open. Primeiro Open eu achei legal, eu vi bastante guria lutando. Tá, então só um pouquinho. O que é o Open? Open, mas vamos ter que começar do zero, Camille, porque... É aberto assim pra todas as equipes, é uma luta. O campeonato? É, o campeonato, de várias vezes. E onde foi esse campeonato? Foi no meu. Tu és moradora de Minas do Leão. Sim. E aí nesse campeonato era aberto para quem quisesse lutar. Sim. E tu foi? Eu fui pra olhar, né? Pra olhar. Sim. E aí te despertou a vontade. Sim, aí já no segundo Open que eu já quis lutar. E foi? Não, velho, eu já não podia, porque eu tinha que entrar pra academia. Que idade tu tinha quando tu foi nessa luta? Nessa primeira que tu te encantou, assim? Na primeira eu tinha 12. 12 anos. E que idade tu tem hoje? 14. 2 anos se passaram. E assim, uma curiosidade, aí a Camille disse que queria lutar e aí falou em casa, beleza, mãe e pai acharam super natural, tranquilo, isso mesmo, Camille? Ou deu um perrenguezinho? Deu uns primeiros dias. Natural, né? Como é que foi a reação da mãe e pai? Primeiro que me perguntaram se era isso que eu queria. E tu estava certa de que sim. Sim. E hoje tu percebe que é isso mesmo. É. Olha que bacana, né? O quanto a gente... é bacana quando a pessoa tem um desejo e esse desejo já muito fortalecido ao ponto de que os pais também souberam entender isso e apoiaram, né? O que podia ser tomado como, é uma empolgação, né? Vai passar, a Camille amanhã não quer mais. E faz 2 anos, né, que tu tá nessa função. E o primeiro contato que tu teve foi indo nesse campeonato ou tu já vinha assistindo isso na televisão, tu já vinha vendo? Na TV eu olhava também um pouco das lutas. E aí quando tu via na TV, tu ficava pensando, um dia eu quero ir. Sim. E aí tu ficou sabendo que tinha e foi. Isso? E aí lá aumentou a vontade. Sim. E desde quando, assim, desde a primeira luta que tu viu, quando que foi que despertou, assim, essa vontade de pensar assim, eu posso fazer isso aí? Foi olhando na TV ou foi lá mesmo na hora? Foi lá mesmo na hora. O que tu sentiu na hora? Eu senti que era aquilo que eu queria fazer. E onde é que tu pensa que tu vai levar isso? Pra onde tu vai levar essa tua vontade? Os primeiros passos foi entrar na academia. E agora, Sim. qual é os próximos passos? É seguir lutando. Seguir lutando. Acompanhando os campeonatos. Sim. E indo atrás de patrocinador, é isso? Ou o que precisa para isso? Patrocinadores. E como que tu consegue os teus patrocinadores? Não sabe? Patrocinadores em potencial que estão nos assistindo agora. Nós temos essa linda jovem de Minas do Leão, nosso município vizinho, que está aqui hoje mostrando a sua vontade, o seu perfil para a luta e buscando uma oportunidade de patrocínio. Olha o quanto a gente, no programa anterior, falávamos sobre a importância do jovem ter atividades, né, para se envolver. O esporte é uma atividade super sadia, mas a gente sabe das dificuldades, né? E nada melhor para investir do que no esporte, que é saúde e que, olha, daqui a pouco, amanhã ou depois, com o passar dos anos, a Camille vai estar lá lutando no exterior e a gente vai estar lembrando assim, Camille lá no programa Mulheres, quando ela tinha 14 anos, ela já falava, e hoje está lá lutando lá, a Ronda já deve estar aposentada já essas alturas, né? Mas que bacana isso, Camille. Só que assim, confessa pra nós, como é que é levar um laço? É ruim. É ruim. Como é que é essa sensação? O instinto de revidar, ou isso é encarado como faz parte do jogo? Eu tenho que lidar com isso? Como é que um adolescente lida com essa função de levar porrada? Lá na hora, quando a gente tá lá, a gente não sente, mas depois a gente sente só que
que nem o treinador me disse, a gente tinha que segurar o lado, pra gente não ficar com raiva e não querer ir Partir pra cima, pra não ir de qualquer jeito. Então tem toda uma técnica. Sim. Tá, e tem alguma técnica assim, facilzinha que tu possa nos mostrar ou falar para quem está nos assistindo? Como é que eu consigo me esquivar ou tolerar algum ataque? Depende do que a gente for levar, né? O soco normalmente a gente pode esquivar para trás. E do chute mesmo é a gente se defender. Com os braços? Com as pernas do chute. Das mãos também, a gente pode fazer assim. Aí tu usa esse aqui. Sim. Bacana, como é que bate essa luva aí? E é rosa. Gente, vocês... Não, mulher eu vou te contar, né? Olha o detalhe, né? Não é uma luva rosa. Mulher é mulher, não adianta, né? Na luta, é onde for, a feminilidade está em primeiro lugar, né? E ela mesma. E aí, por exemplo, numa defesa, qual a posição das mãos? Primeiro a gente começa assim, que é a nossa posição. Era pra defender, ou a gente faz assim, ou assim. E a pessoa que chuta, ela chuta alto, ela pode usar o chute, ela pode usar em qualquer altura, tanto na altura da cintura quanto na altura da cabeça. E é a mesma defesa. Não, quando for chute baixo, a gente levanta a perna. Já chute alto, a gente tira bem, protege com a mão, pra não pegar aqui na costela, e com a outra a gente tira. E tem que ser rápido, né? Tem que ter Sim. reflexo, porque imagina a pessoa tá ali, ou tu consegue ir lá, olhando pra pessoa, tu consegue mais ou menos imaginar qual é o golpe que ela vai te dar, ou não. Não. Também tem isso, né? Tem muita coisa que exige reflexo, técnica, né? E saber realmente, né, o que tá fazendo, né? Pelo jeito, assim, ela fala pouco, né, Denise? Mas deu pra ver que ela domina o que ela faz, né? Que ela... Nós vamos querer saber da Camille, porque a gente imagina que além da cobrança técnica, haja uma cobrança física, né? Porque há de se ter resistência, a performance, a alimentação, né? Isso imagino que seja um todo, né? Então a gente vai fazer um intervalo, Camille, e depois tu vai contar para nós e para as pessoas que estão nos assistindo como é que é a vida de uma atleta lutadora de Muay Thai. Dorme até o meio-dia, se entope de doce e refri, como é que funciona? A gente já vai saber isso. Voltando então com a Camille aqui na nossa entrevista, né, sabendo um pouquinho mais sobre essa luta que a gente não sabia nada, né, estamos aprendendo aqui com ela. E a Denise lançou a pergunta do cheeseburger, né, Denise? Eu tenho que comer cheeseburger para lutar. Pra ficar forte. Pra ficar fortona. Como é que é a tua alimentação? Como é que é o teu dia a dia? O dia a dia de uma lutadora, de uma pessoa que quer lutar. O que come, o que faz, qual é a tua rotina? Eu estudo de manhã. E aí de tarde eu almoço, eu como de tudo. Aí de tarde eu fico deitada. Daí depois de noite, que é o horário que eu treino, que é às 8 eu vou treinar. É às 8. Quanto tempo tu treina por dia? Ou tu não treina todo dia? Eu treino de terça a sexta, mas depende, porque terça e quinta eu estou treinando aqui no Butiá. Aí eu treino das 8 até mais ou menos umas 10 horas. E lá no Leão eu treino das 8 às 9. Aí às vezes depende do horário. E os treinadores, eles são bastante rigorosos. Quando a gente te pergunta a questão da alimentação, e a Janaína fez a brincadeira contigo do X, é que a gente sabe que dependendo do que nos alimentamos, nós temos mais força, né? Tu não pode jamais, uma lutadora, estar acima do peso. Por exemplo, tu tem toda essa cobrança do treinador, ou tem uma diretriz para isso, né? Para tu ter mais resistência, tem que te alimentar de uma forma mais correta, tu tem que ter um bom sono, né? Tu tem que ter uma vida bem mais regrada do que uma pessoa que não pratica esporte, né? Sim. E tu procura fazer
esse equilíbrio? Esses negócios de estar comendo assim fora do peso, assim, até que não é tanto, porque uns meses antes do campeonato eu me peso. Ah, E então aí, tem essa sim, questão. e aí ele dá, por exemplo, agora ele deu meu peso de 45 quilos. E aí eu engordei. E aí agora eu tive que baixar meu peso. Porque o peso te determina a categoria Sim. que tu vai pertencer. A que categoria tu pertence agora? Não é assim por categoria, é mais por ter esse negócio de peso. Depende do evento, a gente luta como amador, pro amador. Ah, assim, sim. E tu sempre luta com meninas mais ou menos da tua faixa etária, do teu peso, assim, do meu peso, eu concordo com pra pessoas. ficar equilibrado, Sim, né? preparei. Legal. A gente queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que é no teu círculo de amizades, na escola, essa questão de ser uma lutadora. Tem a reação dos meninos, tem estranheza, o pessoal brinca muito contigo, ou o pessoal admira isso, já tem amigas tuas que manifestaram essa vontade de lutar também. Como é que é essa relação com os teus amigos? Tem alguns que assim, gostaram, me apoiaram, que queriam começar a fazer também. E tem outros também que ficaram na reação, por eu ser guria, e aí por eu ter menos força que os guri, que eu posso apoiar, e esse monte de coisa. E tu te sente incomodada com essas brincadeiras? Não, é tranquilo, né? Sim. Até porque, somada à força, tem que ter inteligência, né? Pra saber qual é o golpe que tu vai utilizar, porque não adianta ser lá todo fortão e não saber as técnicas, como tu estava mostrando no início, como fazer para se defender, para se esquivar e tal. Então tem que usar a cachola, né? Tem que ser bem inteligente. E que tipos de lutas existem? Fala um pouco para nós, assim, que tu tem conhecimento, além do Muay Thai. Tu já fez outras modalidades, não? Não tenho muito conhecimento, mas quando tinha um projeto lá no Leão, que era o CIA, tinha capoeira. E eu comecei a fazer a capoeira. E aí eles pararam e eu parei de fazer, não. Capoeira também é legal, né? Tem essa questão é um jogo, na verdade, né? A gente teve, né, Janaína, em programas anteriores a gente conversou com um profissional que treina a capoeira, muito interessante também, e tem todo um jogo, né? Uma simbologia, os gestos, o balanço, legal. Então teu negócio não adianta, é Muay Thai, e agora tem a questão da gente conseguir com que a Camille detone, né? Com que a Camille consiga projetar isso. A gente sabe, quando nós falamos da questão do patrocínio, tu já tem alguns apoios, né? Já. Quem é que tá te apoiando? Tem a marca, que é a Radicalize, que é o Fábio. Tem o Açougue, tem Top 20. E qual é o açougue que tá te apoiando, tu lembra? Popular. Popular, todos de Minas do Leão. Sim. Então, bacana, o pessoal que tá apoiando a Camille, legal, né, E Janaína? buscar mais gente, né? Porque, pelo que eu sei, é luva, mas não é só uma luva, né? De repente tem outros tipos de luva, não sei como é que funciona. Tem é por marca, né? Por marca e parece que 14 ossos, essas coisas assim. E aí, na luta que tu vai fazer, tu tem que ter essa luva já. Não, lá até que não, claro, já tem a luta deles, que é por cor, azul e vermelho. Daí lá eles dão pra nós. E quais os outros apetrechos que precisa pra luta? O bucal, que é pra proteger, pra não machucar muito os dentes, pra não quebrar. E os protetores de seios, essas coisas. E isso tudo é investimento, né? E como a gente já estava falando nos bastidores, né? Tem toda a questão da alimentação, dos ingressos, né? A questão das inscrições. E tudo isso envolve dinheiro e as pessoas às vezes não deixam de fazer, né, Denise? Deixam de seguir esse caminho por falta de ajuda e de recursos, né? Então, como que será que o pessoal que está nos escutando poderia, de alguma forma, contribuir com a nossa lutadora aqui? E a gente está nessa entrevista e também buscando essa ideia
de apoio à nossa lutadora de Muay Thai. É verdade, e a Camille hoje, que tá aqui toda maquiada, né? Essa maquiagem veio para reforçar que as mulheres, elas podem sim fazer o que elas quiserem, né? Estar nos espaços que elas desejem, sem perder a feminilidade, sem perder a graça, sem perder a beleza. Isso que a Camille quis mostrar hoje para nós aqui, né? Que normalmente quando se fala em lutadora se imagina uma figura rude, né? Brava, carrancuda, né? Mais reforçada e tal. E a Camille aqui com toda essa beleza, uma menina tão doce, tão querida, mas tão determinada, né? Isso é muito bacana. Chamou bastante atenção ao foco dela, à vontade dela em dizer para os pais: é isso que eu quero, com essa idade, né? E se empenhar. Como é que é o nome da tua mãe? Franceline. Franceline, do pai? Junei. A Franceline e o Gilney estão de parabéns, né? Por terem dado esse apoio, que com certeza a Camille, ela é toda tímida, assim, quietinha, mas em nenhum momento ela relutou em afirmar que ela tinha esse sonho, tem esse sonho, e se não fosse a família da Camille, a Camille não estaria aqui hoje, né? Então, a todos os pais que nos assistem e que quando um filho manifesta um sonho, e esse sonho, por mais inatingível que pareça, né, for uma coisa boa pro bem dele, para a saúde, vamos apoiar e vamos correr atrás. Porque esses patrocínios que hoje a Camille tem, foi porque com certeza os pais apoiaram e os pais correram atrás. E o fato dela estar aqui hoje é que através do nosso programa, outras pessoas possam talvez, né, apoiar, ajudar ou ter esse entendimento de que um sonho, a gente vê, é clichê, né, mas tudo que a gente sonha e a gente for atrás pode se tornar realidade. E a gente vai continuar falando sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco nos nossos próximos blocos. Estamos de volta então com a Camille, já conversamos várias coisas a respeito do sonho da Camille de ser uma lutadora, que ela já é uma lutadora, né? Agora a Camille tem que contar para nós os bastidores dessa lutadora, né? Que, como é que é a relação, assim, o namorado que tentar chegar perto da Camille, vai olhar essas luvas e sei não, acho que essa menina aí, vou ter que ter muito cuidado com ela. Ou então, alguma amiguinha lá, não vou desaforar a Camille, porque senão vai ficar feio pra mim. A Camille é brigona? Mais ou menos. Mais ou menos. Como é que é a Camille quando ela se irrita com alguma coisa? Ela já parte pro ataque ou não? Como é que é, Camille? Não. Só na... Fala a verdade. Só com o meu irmão, às vezes de mim. Pra isso. Do mais é tranquilo. É. Então é bem profissional mesmo, porque a gente sabe que quando os treinadores conversam com seus atletas, né, eles falam, ó, isso aí é pra competição, não é pra sair aí puxando briga com ninguém e usar a luta de uma forma que não é legal, né? E infelizmente às vezes a gente vê muitos jovens fazendo isso, né? É verdade. E assim, Denise, a gente olha pra ela e diz assim, ela... Deu. E a gente olha ela, uma menina, 14 anos, né? Pode ir fazendo que daí eu corto a Denise aqui, fica só vocês duas. E a gente vê então uma menina assim, com 14 anos, e tu não tem a coragem de invocar ela para uma brincadeirinha de lutinha, né? Porque imagina que ela, mesmo sendo assim uma menininha e a gente não tendo preparo, com certeza ela dá uma bela de uma surrinha, a gente sai com os roxinhos por aí, né, Camila? O que tu acha? A pessoa que não tem nem preparo não tem como brincar contigo. Não.
E o pessoal que tá te treinando, assim, ele fica preparado, ele diz assim, tu tá forte, tu tem que aumentar a força. Como é que eles te orientam na luta? Como é que o teu treinador te orienta? Porque eu sei que eles ficam segurando Os paú. e aí tu fica chutando, fica, Sim. né, soqueando. E aí como é que ele diz mais forte? Como é que ele fica te estimulando? Depende, tem vezes que ele me diz pra mim mais técnica, tem vezes que ele está mais forte ou mais fraco, mas é mais técnico, fazer mais técnico. E o que seria o mais técnico? Eu fazer uma coisa mais devagar e fazer direitinho. E aí, tipo assim, tentar pegar com mais certeiro no golpe, é isso? Sim, vai ter com mais força. Com mais força. Então não adianta tu chegar lá e começar a dar soco de qualquer jeito, tu vai gastar energia e não vai acertar. Então é mais fácil ficar se esquivando e esperando o momento certo de dar o golpe, é isso? É. E como é que funciona a questão de ir pra cima do adversário? Quando é que tu sabe que tu tem que ir pra cima do adversário? Como é que tu sabe que agora tu tem que avançar, que agora tu tem que recuar? Ou é só na hora da luta mesmo que tu sente isso? Na hora da luta é que cada um tem um jeito de ir pra cima ou se afastar mais. E tu fica observando isso? Como é que tu faz? Tu estuda teu adversário antes de enfrentar ele ou tu não tem essa oportunidade? Muitas vezes dá pra gente, porque eles gravam lutas assim e colocam no YouTube. E aí tem como eu estar olhando o vídeo pra me treinar, pegar o jeito dela, sabe? Mas muitas vezes não, porque a gente não sabe com quem a gente vai lutar. E, por exemplo, assim, tu já acompanha algumas pessoas, tu já olha algumas pessoas que são possíveis lutadoras, possíveis adversários tua, ou tu não tens como saber Não, isso? isso daí ainda não. Nem sempre são as mesmas adversárias. Mas tu olhando várias lutas, tu consegue ver os vários tipos de segmento que cada um... E a tua tática, qual é a tática que tu prefere? Ir pra cima, se esquivar mais? Qual é a tua... Eu prefiro ficar mais na defensiva. Na defensiva. E aí na defensiva tu consegue observar mais o teu adversário. Sim. E aí tu estuda ele e vê o que tu pode fazer nele. Por onde que eu posso entrar e onde que eu posso acertar. E quando tu fica olhando pra ele, tu consegue saber assim, se eu der um chute, ele não tá cuidando, ele tá esquivando aqui e não tá cuidando a lateral, é isso? Às vezes é. Que interessante, né? Eu não sei, mas agora intuitivamente eu comecei a imaginar uma luta. Sim, ela consegue observar o todo, né? Pra poder, e tem que ser muito rápido nisso, tem que ser um raciocínio muito, né? Não pode ser, tem que ser muito esperto nisso aí, muito ágil, né? A gente sabe através de filmes, o que eu vou comentar é de filmes que assisto, tem alguns golpes no boxe, por exemplo, que são proibidos, né? O juiz adverte, não pode isso, não pode aquilo. No Muay Thai tem algumas restrições, alguns golpes que não podem ser realizados, algumas regiões que tem que ser mais respeitadas no ataque, ou como é que funciona? Isso daí eu não sei muito bem, mas diz que não pode pegar eu não sei como é que se chama a para, gente, que tem as... como se fosse um nervo, sabe? Não pode estar ali nas... Tem que respeitar vezes. isso. Sim, porque daqui a pouco dá uma lesão que pode comprometer e a pessoa não lutar. Tu não tem esse medo, assim, de te machucar seriamente numa luta? Não? Que legal. Legal. E outra coisa que eu ia te perguntar agora, a Denise falou, me veio, como é que eles pontuam o golpe? Como é que eles fazem? Como é que eles sabem? Como é que é feito a pontuação? A Camila é vencedora, a Fulana é vencedora. O que eles olham? Eu não sei se é por como é que é a pontuação, mas é que eles contam muito pela postura. Postura, conta E ponto. quanto mais golpe tu der. E tem golpes que valem mais pontos do que outros? Tem. Tu já domina alguns golpes, assim, que... Alguns. A nomenclatura... Tem alguma nomenclatura de algum golpe, por exemplo, que tu possa nos dizer aqui? Tem as cotoveladas, que vale mais que o soco. Tipo, se eu der por exemplo, uns 10 socos nela e ela me acertar 2 cotoveladas, ela está em vantagem. Ela está em vantagem. Como o chute também, o chute baixo, o chute alto conta mais que o chute baixo. É por nível de dificuldade. Sim. E a cotovelada tem que ser no rosto ou não necessariamente no rosto? Pode ser em qualquer outra parte? Já praticamente no rosto.
É por isso que reforça a questão do protetor né? Porque imagina um golpe nos dentes, né? Uma coisa pode ser... Guria, eu nunca ia poder fazer isso, porque eu tenho medo de apanhar, que Deus o livre. E aí ela dizer que não tem medo de apanhar, olha, tem que ser uma mulher linda, maravilhosa e corajosa, né, Denise? Porque pra ir pro embate não é fácil. Camila, eu tenho certeza que muitas pessoas acharam super interessante a nossa conversa. Outras talvez acharam estranho, mas não deixa de ser interessante, né? Porque é uma novidade e a gente agradece a oportunidade de tu poder conversar conosco. A gente sabe que não é fácil conversar em frente às câmeras, né? É uma situação nova, mas é bom tu já ir te acostumando com isso, porque se Deus quiser, tua carreira vai detonar e tu vai estar acostumada, familiarizada a falar sobre as tuas atividades, sobre a grande atleta que tu vai ser, né? Deus permita isso e que a tua família continue te apoiando, que eu sei que sim, as pessoas que convivem contigo e aos patrocinadores que já te patrocinam, a gente agradece, parabéns a vocês por incentivarem essa atividade e quem quiser, né, colaborar com a Camille, com certeza será muito bem-vindo. Muito obrigada por ter Tem um telefone ou alguma participado. coisa que a gente pode colocar embaixo, né, Denise? Para entrar em contato. Tem Facebook, alguma coisa que queira passar pra gente? Tem um número da minha mãe. Ah, entendi. Então a gente vai deixar assim, né, um telefone no final do programa para que vocês possam entrar em contato, quem tiver interesse em ajudar. Com a mãe agenciadora, né, a mãe parceirona que acompanha a Camila em todos os momentos. Eu acho que é uma oportunidade. A mãe babona, com certeza, é uma mãe, são os pais muito babões, muito felizes, né? Muito obrigada, Camila, pela tua entrevista, por nos ensinar um pouquinho de Muay Thai, que a gente aprendeu hoje, né, Denise? E a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. E tenham todos um ótimo fim de semana e até o nosso próximo programa Mulheres. Até lá!